objetivo é possível, eu sei que está todo mundo na correria. Só que no final eu vou fazer um movimento sistêmico relacionado aí a essa parte profissional, que é o que a gente está trazendo, né, o profissional e a sistêmica. Então a gente faz um movimento que eu acredito que seja importante para a gente olhar melhor para isso, né? Então vamos lá. Semana passada, então a gente falou um pouco sobre a ancestralidade, então a nossa família de origem lá atrás, e a questão profissional. Então a gente trouxe aí algumas questões, até convidei vocês a fazer um exercício para olhar um pouco lá para trás, ver a origem, se tem imigrante, se tem índio, se tinha escravos, pessoas trabalhavam na lavoura com um certo sofrimento, para você se conectar com isso. Claro que a gente coloca mais a situação desafiadora, porque é o que a gente quer trabalhar, né? Quando a gente fala da constelação sistêmica, a gente está falando de um sistema em funcionamento. Se está tudo funcionando bem, não tem por que a gente olhar muito para esse desequilíbrio. A gente só consegue prestar muita atenção quando o negócio começa a desequilibrar. Então a gente entende que tem uma situação desafiadora quando começa a ficar em desequilíbrio. Aí provavelmente é uma situação um tanto quanto difícil, digamos assim, tá? Então eu falei para vocês para a gente olhar um pouco para isso. Eu trouxe uns exemplos de algumas constelações que eu acho que é legal para a gente trazer um pouco para o entendimento, né, do conceitual para o entendimento em relação à sistêmica. Então, é essa proposta que eu fiz para vocês na semana passada, e agora a gente também vai falar um pouco sobre o papel dos pais e a carreira, né, a questão profissional. Eu fiz uma live que vocês devem ter visto, se não viu, depois vocês podem voltar, que é uma live falando do profissional como um todo. Então a gente colocou várias questões sistêmicas, e aí eu esmiucei dois pontos que eu achei que fazia mais sentido a gente trazer de novo, que foi a ancestralidade e agora a questão dos pais. O que eu trouxe lá? Primeiro que tem aquele homem e aquela mulher, né, em algum determinado momento eles se juntaram e nos deram aí o bem mais precioso que é a vida, né? Já falei várias vezes sobre isso, quando a gente fala da sistêmica, a gente fala qual que é o nosso bem mais precioso, é a vida. Numa questão de hierarquia, então a gente pensa lá, o pai e a mãe, né, eles estão lá atrás e a gente recebe então essa vida que é o nosso bem mais precioso. De uma forma de hierarquia, né, hierarquia, ordem, lei da ordem, eles estão acima da gente. Então os pais, eles têm um papel fundamental na nossa vida, nas nossas relações, de como a gente conduz a vida. E trazendo um pouco para a sistêmica, qual que é o papel do pai e da mãe? Lembra que a gente comentou que o Bert Hellinger ele fala muito que o sucesso é a cara da mãe, até já fiz uma postagem, falei um pouco sobre isso. Por quê? Depois da junção desse homem e dessa mulher vem então a mulher que gera a vida, né? Então a gente vem para essa vida através dessa mulher. E isso tem uma conexão muito forte com o servir da vida, né? Que também está atrelada aí à questão profissional. Só que o pai ele tem um papel de condução para a vida. Se a gente colocar várias teorias de psicanálise, de Freud, Jung, etc., se a gente colocar várias teorias, a gente vai ver essa questão do masculino e feminino dentro da gente. Então a constelação também traz digamos que essa teoria para que a gente consiga entender melhor como funciona. Então o lado masculino e o lado feminino. Então o lado do pai e o lado da mãe. Só que o Bert Hellinger, ele faz, dentro das observações que ele fez nos trabalhos dele de fazer as constelações e desenvolvendo esse trabalho, ele observou uma dinâmica interessante que tem a ver com o tema que a gente está trazendo agora da questão profissional. O que ele fala, né, na dinâmica que ele fala? Ele fala que inconscientemente como funciona. Então a gente vem a mãe, a gente está lá na esfera da mãe, que ele fala. Então é tudo inconsciente esse processo, tá, gente? Então assim, a gente está lá na esfera da mãe e a gente fica na esfera da mãe. Então esse processo que a gente passa da infância, digamos, eu vou só... Né, tem a adolescência, mas da infância para a fase adulta, então a gente tem lá, a gente está na esfera da mãe na infância, e depois na fase adulta a gente tem que ir para a vida. Essa é a teoria. Então o que acontece? A gente está lá na esfera da mãe, a mãe inconscientemente ela autoriza, ela passa ali para o pai, digamos assim, ela autoriza o filho a ficar na esfera do pai, e com isso o pai libera para a vida, tá? Essa dinâmica. Eu sei que às vezes, né, a gente tem que expandir um pouco a mente, não é uma coisa literal, é uma questão de consciência, né? Tá lá no nosso inconsciente esse processo. O que é isso? Pode ser que às vezes a gente tenha uma situação desafiadora com os nossos pais, óbvio, né? Todo mundo tem alguma situação. Então pode ser que aconteça nessa dinâmica. Tá lá na esfera para ir para a fase adulta, só que a mãe teve um problema, um desafio ali na relação com o pai. E aí ela critica muito esse pai, e aí você fica ali, não consegue muito para esse pai, começa a rejeitar essa questão paterna dentro de você. E essa questão paterna, ela está muito atrelada com a questão do executar da vida, sabe?
dessa coisa de ir para o mundo, de enfrentar as coisas, da coragem. Quando a gente tem esse desafio, nessa dinâmica de desafio que eu não consigo para a esfera da mãe, eu posso não ter força para conseguir as minhas realizações. Então, trazendo aqui um pouco para uma forma mais... aqui como seria, né? Então, se eu estou ainda na esfera, como uma criança, né? Na esfera dos pais, inconscientemente falando, eu não consigo realizar, porque eu continuo inconsciente lá ligado no meu pai e na minha mãe. Então, até um curso que eu fiz recentemente, ela falou uma frase, eu não esqueci, né? Que ela fala que os adultos têm realizações, as crianças têm dependência. Então, se a criança, quando ela está ali sendo cuidada pelos pais, ela está totalmente dependente. Então, dependente de alimentação, dependente de tudo, né? Então, se você inconscientemente está nessa esfera dos pais, como uma criança, você não consegue realizar, porque a criança não trabalha. Então, como você vai ter uma realização profissional se inconscientemente você está lá ainda buscando esse pai e essa mãe? Por que eu trouxe essa dinâmica do pai e da mãe, do pai liberar? Tem uma dinâmica interessante, até algumas constelações que eu já vi em curso, ou constelações comigo mesmo, o que a gente observa? O cliente ele traz uma queixa, ele fala assim, eu estou com um problema profissional. Todo lugar eu não consigo me estruturar, ou então ele fala, eu não consigo sair da casa dos meus pais, eu não tenho sucesso profissional, ele dá esses exemplos assim, sabe? Eu não consigo realizar materialmente falando. Só que quando você vai olhar, claro que quando a gente tem o diagnóstico, vamos dizer assim, o cliente vem e traz a questão dele, né, que está ali no desafio dele. Eu vou criar umas hipóteses, eu vou olhar para aquilo e vou criar umas hipóteses. Pode ser que tenha essa questão aí da esfera, ainda está lá na esfera do pai e da mãe, não conseguiu sair, pode ser. Só que, por exemplo, nesse exemplo dessa constelação propriamente dita, a pessoa, ela trouxe essa queixa, só quando foi olhar, o pai era assim, ó, o sucesso... Era ela, o representante dela. Aí na frente estava o pai dela. E o sucesso estava depois. Então, assim, tinha um bloqueio entre o sucesso dela, profissional, que era o próprio pai que estava causando. Mas o pai faz isso por mal? Não faz isso por mal, faz por amor, é inconsciente, né? Então ele está querendo tanto proteger aquela filha que ele, inconsciente, não libera ela para o mundo. Então ela, até pelo comportamento dela, a gente vê algumas características, você vê que é uma pessoa que, embora adulta, tinha algumas questões ali, parecia mãe uma criança em algumas situações. Ali você já percebe um pouco. Então isso gera uma dificuldade para ela enfrentar essas questões práticas da vida, né? Então era difícil dela ter uma situação profissional com sucesso, porque ela ainda estava, né, presa naquilo, ela não tinha a menor consciência disso, e o pai, querendo cuidar, não estava liberando ela. Então o processo que foi feito ali na constelação foi fazer essa liberação, né? O pai deixar ela ir, porque também isso é um processo de amor. Você deixar o seu filho ir. Porque você tem um período, né? Cada um tem o seu lugar, a gente fala na constelação, lei do pertencimento. Então, assim, você tem o seu lugar quando você é criança, depois você tem o seu lugar como adulto na vida. Então, o seu posicionamento no mundo como adulto é o seu novo lugar, é a sua nova família, e os seus pais estão ali na ordem, né? Seus pais estão ali atrás. Eu achei uma dinâmica que era muito interessante, me abriu muito esse horizonte na questão profissional, que às vezes você está ali, né, ainda numa dependência e você não se dá conta. Por isso que acontecem muitas projeções. Quando você vai chegar no trabalho, você vai lá e busca um chefe que é igualzinho ao seu pai. Então, ou uma chefe que é igualzinha à sua mãe. Então você está lá ainda buscando o pai ali naquela situação, buscando a mãe numa outra dinâmica, que é numa esfera profissional, só que você está lá ainda nessa questão. Por quê? Porque você não saiu da esfera da criança, inconscientemente falando. Então é desafiador mesmo olhar para isso. Esse é um dos pontos. Eu fiz umas colas aqui para eu não esquecer. Queria trazer uma questão das crenças. Lembra que eu falei do exercício? Então, assim, olhar um pouco para trás e dar uma olhada como que os meus pais se comportavam em relação ao trabalho. O que eu via quando eu era pequeno? Que meu pai chegava do trabalho reclamando o tempo inteiro. Ou falando que, viu? Para conseguir dinheiro para pagar suas contas, é assim, tem que trabalhar até tarde. Não sei. Será que isso eu carreguei um pouco? Como que era? Era pesado, ele reclamava, ou ele era aquele profissional que ele aceitava tudo? Então você via que ele não reclamava nunca, você sabia que estava difícil demais, mas ele não reclamava nunca. Então assim, tem um certo desequilíbrio e essas crenças elas ficam enraizadas na gente. E nos pais particularmente é muito importante. Por exemplo, uma mãe que, por uma opção, inclusive antigamente era muito mais comum isso acontecer, então às vezes a mãe ela tinha lá, fazia um acordo ali com o marido,
Fala, vou cuidar dos filhos, tenho um filho agora, vou cuidar dos filhos. Só que ela tinha uma carreira, ela vai lá e deixa isso. E aí, quanto eu não estou ali, talvez repetindo o não sucesso da minha mãe, né? Porque ela não teve o direito de ter uma carreira. Foi uma escolha, foram uma série de situações, só que ela não teve esse direito e eu estou lá seguindo o mesmo caminho, né? Tem um processo na constelação que fala muito, né? Inconsciente também, que a gente fala, eu sigo você. Então você acaba seguindo os pais em uma série de coisas. Então tem, fazendo um paralelo com isso, tem repetições de doença. Então, às vezes, eu sigo você na doença. Olha aqui, né, que emaranhado complicado. Então, pode ser que eu siga você também em não ter o sucesso profissional e, consequentemente, toda a origem lá atrás. Isso é uma coisa também importante de olhar. Mesmo que a gente ainda não faça uma constelação propriamente dito, começar a olhar para essas questões é interessante observar. Também, sabe o que eu percebo, né? Uma pessoa que já trabalhei no corporativo com muita gente, você começa a mudar o olhar também em relação às pessoas. Porque você começa a compreender um pouco mais. Porque às vezes ela está tendo aquele comportamento, parece uma criança birrenta, e às vezes é um seu funcionário, um seu colega de trabalho, e você não tem paciência, começa a criticar. Só quando você começa a entender que existem outras dinâmicas, você consegue compreender melhor e diminuir o julgamento. Porque o que a constelação traz é que existe apenas a realidade, não tem o julgamento. Apenas tem o desafio daquela pessoa naquele momento. E não significa que ela não possa olhar de repente para isso e mudar. É o que eu costumo dizer, né? A vida tem que fluir. Então a gente tem que fluir nas nossas realizações. E a realização profissional é muito importante para que a gente tenha uma vida plena. Então, ter um sucesso profissional, seja ele qual for, tá? Hoje em dia a gente está em 2021, né? Não tem uma regra. Então, assim, seja o que você se encontra, é muito importante. Como eu fiz na semana passada, eu queria trazer umas constelações, uns exemplos que eu achei interessantes, tá? Voltado aí nessa questão profissional. Tem uma cliente que ela trouxe, ela sentia um vazio muito grande, ela trouxe uma queixa profissional, que ela trabalhava muito, ou seja, ela fazia demais, mas ao mesmo tempo ela sentia um vazio, e quando chegava talvez uma promoção, etc., ela nunca conseguia atingir essa promoção, ou seja, ela não tinha uma realização, ela fazia demais, ou seja, ela estava lá fazendo o tempo inteiro, se matando literalmente na empresa, mas ao mesmo tempo ela sentia um vazio. E aí ela trouxe isso na constelação. Só que foi constatado que ela não tinha um vazio só no trabalho, ela tinha um vazio dela mesma. Ou seja, ela fazia demais, ela tinha essa necessidade de fazer, mas ao mesmo tempo não estava preenchida. Então, na verdade, essa falta de preenchimento estava além de um pouco da questão profissional. O que foi identificado colocando ali ela como representante, esse vazio, então coloca ela como representante e o vazio, né? E as pessoas começam a sentir ali as sensações. Então ela estava muito conectada a esse vazio, foi colocado uma representante feminina atrás dela, esse vazio se conectou com essa representante feminina. A representante feminina era a mãe dela, ou seja, a mãe dela estava conectada com esse vazio que ela estava sentindo. Na hora ela acessou uma situação que ela, dos 10 anos, a partir dos 10 anos, pequena, até os 20 ela ficou cuidando dos irmãos mais novos, enquanto a mãe estava cuidando de um irmão especial no hospital, enfim, estava com um monte de problema. A mãe tinha esse perfil de fazer demais, fazer por todo mundo. E ela não teve essa consciência de falar assim, talvez para a menina, ela falou, você dá conta, você tem que servir, você faz. Então ela não chegou nela e falou assim, também vou cuidar de você. Então ela criou uma dinâmica dela estar sempre fazendo, para que a mãe dela aceitasse ela também. Então ela estava lá na dinâmica de fazer. Então o que aconteceu? Ela replicou esse modelo no profissional. Então ela estava fazendo o tempo inteiro. Só como não tem um equilíbrio, ela não estava tendo um retorno de fazer tanto. Ou seja, ela não tinha o que ela estava precisando de promoção, né, que tem a ver com a realização, consequentemente com o melhor salário, etc. Então isso era uma dinâmica que ela estava bem atrelada. Quando foi feito um alinhamento com a mãe dela, né, para ela olhar para isso e falar assim, olha, é um padrão que eu estou seguindo de seu e das mulheres dessa família. Quando olhou para trás, ela tinha um descendente de índios. E se a gente olhar as índias, né, as índias praticamente seguravam toda a barra ali da aldeia, digamos assim. Então ela tinha uma conexão forte com essas índias que não tinham, que elas tinham que servir o tempo todo e muitas vezes tinham vazios, etc. E a mãe dela estava aí conectada com isso e consequentemente passou isso para ela, tanto que aí chegou na vida dela, teve essa dinâmica. E ela teve que fazer esse alinhamento com a mãe dela e falar assim, olha, a nossa dívida está paga, né? A gente já não precisa mais disso.
Então ela fez um alinhamento para falar assim, olha, a gente não precisa mais disso, eu vou colocar luz nesse sistema para que a gente não precise mais repetir para as próximas gerações, que é uma questão, até que eu falei dos pais, né? A gente ter essa consciência também, você ajuda ali a próxima geração quando você é um pai e uma mãe. Então eu achei bem interessante essa dinâmica. Outra constelação foi de uma pessoa que ela fazia muitos projetos, era muito competente, só que o que acontecia? Toda vez que ela tinha uma ideia muito boa, ela tinha uma dinâmica repetitiva, que era o seguinte: ela tinha que ter alguém fazendo o projeto com ela. Então ela não conseguia fazer o projeto sozinha. O que acontecia? Toda vez que ela colocava o projeto no final era dela, né? Vinha essa pessoa, ela começava a servir, né? Obedecer. Então essa pessoa começava a virar dona do projeto, sendo que ela que trouxe o projeto. E aí a pessoa ficava dona e ela no fundo não estava bem, porque até ela trouxe essa questão, só que ela acabou aceitando. Porque toda vez que ela tinha sucesso no projeto era quando tinha essa triangulação. Então do projeto de alguém e ela. E aí aí sim o projeto dava certo. Quando ela ia fazer sozinha, ela não conseguia. Então essa era a queixa da cliente. O que ela identificou ali? Ela não tinha uma memória da infância, muito curioso, ela não tinha memória da infância, porque também quando colocou o representante e os projetos, e depois colocou veio ali do lado esquerdo, aí tem alguma coisa no sexo feminino, colocou a mãe, aí o que tem com a sua mãe? Não tenho nada, me dou super bem com a minha mãe. Quando foi olhar, ela falou, não lembro o que aconteceu. O que aconteceu na sua infância? Não lembro, ela não lembrava, tinha um vazio ali também, um espaço que ela não sabia. Aí, nisso, às vezes, quando a gente está fazendo ali o processo, vem os insights, parece, na constelação. Você lembra de alguma coisa, vem lá alguma coisa. Ela lembrou que tinha aí, era uma família de imigrantes, que a mãe dela teve também, quando a avó veio para o Brasil, teve um negócio que aconteceu na família dela que a mãe dela simplesmente não fala. E nem a avó fala. Então, assim, era um negócio meio que velado, sabe? Um segredo. Então, essa não memória que ela não teve na infância é mais ou menos atrelada a isso. Para resumir, porque é mais complexo um pouquinho. Então, o que estava acontecendo, né? Ela foi identificado ali nesse perfil dessas mulheres era o obedecer demais. Então, assim, elas foram silenciadas porque elas tinham que obedecer e passar por situações tão difíceis. Desse processo mesmo, que até comentei dos ancestrais, né? De vir para lá. Por exemplo, vem da Itália para cá, e acho que era italiano, se eu não me engano. Então vem da Itália para cá, acho que um fica, depois outro vem. Então isso acontece muito. Então tinha algumas coisas muito desafiadoras que essas mulheres tiveram que enfrentar, e a mãe dela não foi diferente. E fizeram com que elas só obedecessem. Eu não tenho esse dado, assim, porque ela não trouxe esse modelo que ela tinha de alguém que vinha para mandar nos projetos, se era um homem. Deu para entender que sim, tá? Mas eu não tenho absoluta certeza porque isso não foi colocado. Mas parecia uma dinâmica aí muito das mulheres aceitando tudo e ela tendo que também aceitar. Então, olha que coisa profunda, né? Ela começou a acessar o negócio e falou, gente, olha só onde foi, né? Então, assim, era como se fosse um segredo, elas não falam sobre o assunto, mas isso estava ali presente. Então também essa pessoa colocou luz nesse sistema, ou seja, para essa mãe que, pelo que eu pude perceber, a mãe sofreu muito também, a avó sofreu demais. E a mãe dela talvez até não colocou essas dores para ela para uma proteção para a filha. Então às vezes ela não passa isso, porque às vezes para em você, assim, ó, eu sou mãe, eu paro aqui, por mais desafiador, eu não tenho comunicação com a minha filha, teve uma série de desafios, mas foi por amor. Então ela parou ali com essa dinâmica para ajudar essa filha. Mas claro que ela estava numa proporção talvez menor que a mãe, carregando isso e trazendo toda vez essa questão de passividade e obedecer. Tem que obedecer. Você vê, o projeto é dela, ela tem competência, ela estudou para isso. Por que outra pessoa tem que ganhar o crédito? Você vê que a questão é muitas vezes mais profunda. A gente olha ali e fala assim, nossa, a pessoa não consegue. Eu costumo falar que às vezes a pessoa não tem energia mesmo, ela não tem força para conseguir enfrentar muitas coisas. Claro que situações você pode trabalhar outras dinâmicas, óbvio, né? Você pode. A gente está em constante evolução e desenvolvimento. Mas tem situações tão desafiadoras que a pessoa não consegue, ela simplesmente não tem força para fazer.
E isso também é uma coisa bonita de se olhar, para a gente começar a falar, pera, talvez eu tenha que olhar com uma outra, olhar para as pessoas mesmo, porque elas estão ali nos desafios, a gente também tem os nossos, né? A gente está ali também, estamos todo mundo batalhando, mesmo barco. Esse é outro exemplo também que eu achei que ficou muito próximo. Outra coisa que eu queria colocar era a questão dos pais, sabe? Quando você é um pai e você tem essa mesma dinâmica com o seu filho. A gente fala muito dos pais, né? Eu recebo dos meus pais, estou ali na esfera que eu coloquei, né? Na esfera dos pais e não fui para a vida adulta, mas você como pai, né? Como que você lida também com isso? Como você lida com o seu filho nas escolhas que ele faz? Mesmo que seja uma criança, né, com as aptidões que ele tem, será que você coloca uma expectativa muito grande nele para que ele talvez siga um determinado caminho que você talvez considere melhor? Será que as críticas que você faz com que você ainda impeça do seu filho ir para a vida? Por exemplo, às vezes a gente vê dinâmicas assim, com excesso de cuidado, e filhos adultos, ainda muito crianças, né? Como inconscientemente falando, e às vezes é o pai que está lá ainda mantendo essa dinâmica, criticando o filho e não dando crédito para ele. Então, assim, o filho se reconhece como adulto quando o pai o olha como adulto. Às vezes o pai também olha para aquele filho, ah, que loser, né? Que pessoa que não vai para frente. Porque você acha que você precisa tanto cuidar que você vai fazer tudo por ele. Que também é uma dinâmica, olhando sem julgamento, que é por amor, você quer ajudar. Só que na verdade, quando você vai além do limite, ou seja, um filho que já é adulto, por exemplo, e ele tem que fazer as escolhas dele, mas você vai além do limite, você afeta o desafio dele, você vai direto no desafio dele, consequentemente na evolução de vida dele, porque todos nós temos os nossos desafios que faz parte do nosso processo de evolução. Se eu vou além, começo a querer ajudar demais e crio aquela coisa, aquela proteção muito grande, isso talvez não, eu não vou fazer o bem para o meu filho. Pelo contrário, né, eu vou impedir que ele vá para a vida e eu vou achar que o problema é com ele, que ele que é um fraco e não consegue ir. Só que ele não está conseguindo porque eu não estou deixando. Então esse processo também de olhar como os pais é importante, porque a gente está lá às vezes tão focado no problema que eu tive com meu pai, eu estou fazendo igualzinho com meu filho, eu não estou nem me dando conta. Isso é muito importante de se olhar também nos dois lados. Claro que para que você seja um pai melhor, você também precisa olhar as suas questões. Se você olha as suas questões, você consegue ser um pai melhor, porque também se você tem um desafio tão grande, como você vai ser pai se você não recebeu? A gente fala muito isso nessa dinâmica pais e filhos, que os pais, eles não dão o que eles não têm. Talvez ele não deu amor para você porque ele não teve o amor, não recebeu, né? Só recebeu pancada. Imagina, sabia violência. O que ele vai aprender? Aprendeu violência, ele vai dar violência. Só que você, como adulto, que vai realizar na vida, você consegue fazer a diferença. Você pode mudar essa história. Porque senão você vai voltar para aquela esfera lá que eu falei no início, que é uma pessoa que não consegue ir para a vida. Você consegue para a vida. Mas você precisa olhar para isso, né? Se você não olha, também você vai ser vítima do acaso. E ninguém quer ser vítima do acaso, a gente quer realizar. Antes de a gente fazer a meditação, porque eu estou fazendo lives curtas para a gente ir para o ponto e correr e ser bacana. Uma questão que eu estou trazendo até do curso que eu estou fazendo de constelação organizacional, estou me especializando um pouco mais nisso por conta do que eu já conheço. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é um conceito, né, um nome que foi dado, que chama parentificação ou parentização. São esses dois nomes que tem, que foi traduzido do inglês. O que acontece? A gente vê muito uma dinâmica na empresa. Sabe aquela pessoa que só reclama do chefe? Ninguém conhece, né? Pessoas que reclamam do chefe. Então, sabe aquelas pessoas que estão o tempo todo achando que ela é melhor que o chefe? Então, assim, eu sou melhor, não sabe nada. Eu sou bom. Ou então, assim, o meu departamento, ou sei lá, minha empresa só funciona porque eu tô lá. Se eu não estivesse lá, o negócio não ia funcionar. Sabe essa dinâmica? A gente vê muito isso nas empresas. Me chamou muita atenção. O que é essa parentização? Eu me colocar no lugar dos pais. Lembra que a gente falou que a hierarquia são os pais. Então eu me coloco acima, eu sou aquela pessoa que está sempre acima, porque eu me coloco num grau acima. Então, consequentemente, chego na empresa, acho que o chefe não dá conta, porque eu sou melhor. Só que isso gera um desequilíbrio sistêmico muito grande, tanto para a empresa quanto para você, porque você não está no seu lugar. Quando você não está no seu lugar, você não vai conseguir desenvolver. Então isso é uma dinâmica bem frequente. Claro que existem situações que, de fato, você está
tendo um problema com o seu chefe. E pode ser um desafio mesmo, tem pessoas que estão ali para isso. Eu estou falando numa questão quando é recorrente, você vê aquela pessoa que está sempre falando assim, só fala mal do chefe, o chefe não presta, que o chefe é ruim, que o chefe não tem competência, que é ele que toca o barco ali. Então essa dinâmica é muito parecida, então eu achei muito interessante que é isso você colocar. Como que eu posso trazer para uma situação fora da empresa, né? Essa pessoa, muito provavelmente, ela também está ali no pai, sabe aquela pessoa que está mandando nos pais também, sabe? Então ela está lá, ela que vê lá o pai chega lá na casa do pai, começa a mudar tudo, começa a fazer tudo, o pai não sabe fazer mais nada, às vezes os pais estão ficando mais velhos, ele acha que ele tem que tomar conta. E ele não lembra que existe uma hierarquia. Então provavelmente a dinâmica que a pessoa tem é essa. Então provavelmente ela também não está no lugar dela na família dela, ela é aquela pessoa que faz tudo. Não é só, às vezes, no pai e mãe. Às vezes, sabe aquela pessoa que vai lá, chega o marido, a esposa vai lá, não deixa o cara fazer nada. Reclama o dia inteiro que ele não faz nada, só que ela também não deixa ele fazer. Então, sabe, esse perfil da pessoa que também está ali fora do lugar dela. Então, ela está lá fazendo tudo porque ela se coloca como pai e mãe em qualquer relação. Então, se ela vai ter uma relação profissional, ela vai se colocar melhor que o chefe. Se ela tem uma relação conjugal, ela vai falar ela é mãe ou pai do cônjuge. Então, aquela pessoa que faz tudo, ela que resolve. Que é uma energia boa, mas se a gente tiver um desequilíbrio de você fazer demais, isso vai perder energia. No final, você é aquela pessoa que não tem mais energia. Por quê? Porque você está dando energia, você está colocando energia em outras coisas, que não é para você. E muito provavelmente também essa pessoa não olha para si, né? Ela está fazendo tanto para o outro que ela está acabada. Tipo assim, ela internamente, para ela, não tem energia nenhuma para ela. Como que ela vai ter? Ela está fazendo tudo para todo mundo? Então esse é um conceito que é bem interessante, é bom trabalhar nas empresas também, porque existe uma questão muito forte de hierarquia, sobretudo em gerações novas também, que acha que talvez não é por aí, que eu sei melhor, mais, enfim, e isso tem gerado um desequilíbrio nas empresas. Não significa que você vai ser uma pessoa que não tem opinião, que vai aceitar tudo, mas você respeita o papel. Então a pessoa está ali, então a gente faz um equilíbrio com a pessoa, dela entender a função dela ali. Ela pode inclusive saber mais tecnicamente que o chefe, mas o chefe está ali por uma razão. Quando você coloca essa dinâmica e fala assim, olha, eu estou aqui para servir, porque eu sou um bom profissional, e você está ali porque você é o gestor, a coisa flui, a coisa funciona. E se ele de fato não for um gestor por competência, algo vai acontecer que ele não vai mais ficar ali em algum momento, ou você vai sair. Essa é a dinâmica que funciona nas empresas. Bom, acho que falei bastante. Eram essas pinceladas que eu queria trazer para vocês nessa live. A gente consegue muito mais a fundo, mas depois a gente vai trabalhar num workshop mais focado nisso, porque eu acho importante. Vocês têm alguma dúvida? Tem uns minutinhos, a gente vai fazer uma dinâmica aqui que eu quero fazer com vocês, para a gente também dar uma centrada de novo, e a gente fazer um fechamento dessas lives aqui que eu fiz profissional. Obrigado, Ale. Sim, conhece, né, mãe? Tá comentando que minha mãe conhece gente nesse perfil, né? Que ele só reclama do chefe o tempo todo, né? Ninguém conhece. Bom, é isso. Às vezes demora um pouquinho, eu vou só ligar o som, porque eu acho que é bom fazer com um sonzinho. Aproveitem, vão respirando. Já vai se conectando com isso. A gente sempre traz os assuntos, né, de uma forma totalmente aberta. Eu falo isso, né, com todo respeito sempre, porque às vezes a gente fala algumas coisas, dói na gente, né, quando é uma coisa nossa, mas é sempre com muito respeito. Aqui é uma troca, né, a gente não está fazendo algo para falar, apontar nada para ninguém, né, a gente está fazendo isso para compartilhar conhecimento. Só que às vezes dói na gente, então se doeu é porque talvez tenha que dar uma olhadinha para isso. Talvez se você olhe para o outro que está passando por um problema, tenta trazer, se você pensou no outro, pensa trazer para você, para ver se você não tem um pouquinho daquilo ali, tá? É isso. Obrigado, Rick. Beijo. Bom, então eu vou colocar aqui um som e vamos fazer aqui uma vivência que eu gostaria de fazer com vocês. Então eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Novamente, uma respiração profunda. Vá se assentando. Vamos integralizar tudo isso que a gente acabou de compartilhar sobre a relação com os nossos pais,
a relação com os nossos filhos, a relação com servir a vida através aí do profissional. Vai entrando em contato com isso. Mais uma vez, uma respiração profunda. E eu peço agora, com os olhos fechados, que você no seu lado direito, atrás de você, você acesse o seu pai. Se você não conheceu o seu pai, você vai sentir a energia do seu pai biológico que deu a vida. Do lado esquerdo, você vai sentir a energia da sua mãe. Entre em contato com a sua mãe. Lembra que eles te deram a vida. E é essa energia que faz a vida fluir. Mesmo se os pais já não estão mais conosco, você consegue acessar essa energia. Essa energia está dentro de você. Mais uma vez, uma respiração profunda. Eu agora vou contar de 5 até 1. E nessa contagem decrescente, você vai voltar no tempo. 5. Respirando. 4. 3. 2. 1. E agora você é um menininho e uma menininha. Agora você está no seu estado de criança, junto com seus pais, com a energia dos seus pais. Eu quero que você entre em contato agora com o que você gostava de fazer quando você era criança. Talvez você tenha aí 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, a idade que vier, a primeira idade é a idade que vem. Entre em contato com o que você gostava de fazer. Você gostava de desenhar, de pintar, de cantar. O que você gostava muito de fazer? Entre em contato com essa energia e pense o que você gostava de fazer. Talvez você gostava de correr, de esporte, mas você sabia que aquilo mexia com você, mesmo você sendo bem pequeno. Isso. E agora a gente vai fazer uma linha do tempo. E agora a gente vai avançar um pouquinho. E agora você está na escola. Você vai acessar ali o momento que você estava na escola. Não sei qual é o momento que vai vir. Pode ser uma professora, um professor que foi muito importante. Quando você aprendeu a escrever seu nome. Você vai saber o que vai acessar. Talvez tenham tido desafios nesse tempo de escola, mas com certeza teve muitos aprendizados, teve muita coisa boa. Acesse tudo isso porque através da escola você conseguiu aprender. Você aprendeu muitas coisas. Agradeça por essa vivência. E vai subindo, vai indo agora para a 5ª série, 6ª série, se é um pouquinho mais antigo, colegial, ensino médio. Vai acessando essas histórias, seus colegas. Pensa também no que você gostava de fazer nessa época. O que você gostava de fazer? O que você se via fazendo? Entre em contato com essa energia. E agora, se você foi para a faculdade, se você foi talvez um curso importante, um curso técnico, também acessa isso. Pense os seus aprendizados. E agora, com todos esses aprendizados, você foi para o mercado de trabalho, você foi lá para aquele emprego. Eu quero que você acesse o seu primeiro emprego. O que você sentiu, quais foram os desafios, medo, segurança, ou felicidade, quando você recebeu o seu primeiro salário, quando você comprou alguma coisa, quando você realizou alguma coisa. Entre em contato com isso. Agradeça o que você viveu. Talvez tenha sido desafiador, mas também foi muito importante para você. Talvez aquele chefe importante, alguém que te ensinou alguma coisa. Olhe para essa história. E agora, eu quero que você faça no seu tempo uma linha do tempo. Depois do seu primeiro emprego, quais foram os empregos que foram importantes?
Vai passando. Se você teve um negócio próprio, se você era autônomo, se você abriu sua empresa, você trabalhou em diversas empresas, vai acessando e agora vai vindo aquelas pessoas que foram importantes para você. E você vai agradecendo cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas histórias, até aquelas um pouco mais desafiadoras. Vai olhando para esse tempo, olhando para trás e pensando em tudo que você já realizou. Mesmo com dificuldades, olha o que você fez. E olha o apoio que você teve lá dos seus pais lá atrás, quando você era pequenininho. E essas pessoas que apareceram na sua vida em toda a sua carreira profissional. E agora você vai vindo para cá, vai vindo para o que você faz hoje, vai olhando para o que você faz hoje e vai acessando essa energia do hoje. E agora você consegue olhar para trás nessa história e eu tenho certeza que você tem muito orgulho de você. E você tem muita gratidão por tudo que você viveu até aqui, por todas essas pessoas, por esses diplomas, por esses aprendizados, por esses professores. Esse olhar vai fazer diferença para o futuro. Mais uma vez, uma respiração profunda, se conectando com isso, vai abrindo seus olhos no seu tempo. Ufa! Vai olhando toda essa trajetória. A gratidão é a gratidão que nos move. E é isso. E aí, gente, como vocês estão? Vocês já voltaram, né? Vai voltando. Manda uma mensagem, como é que foi? Como foi a vivência? Maravilhoso. Gente, eu ia fazer uma live de 30 minutos, mas não deu. É muito bom olhar para nossa história, né? Pra gente ter orgulho da gente. É emocionante, sabia? A gente olhar para tudo que a gente realizou. E a gente tá aqui não é à toa, né? E essa história fez a gente chegar até aqui. E com essa energia a gente encerra esse trabalho. E tem gente que tá chegando ainda, acho que foi profundo, hein? É isso, gente. Obrigado. Eu vou deixar essa live salva. Vocês podem direcionar, então, para quem vocês querem, para quem vocês acham que precisa dessa mensagem, ou para fazer essa vivência, para ter orgulho de quem é. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Fiquem bem.